Hoje nós vamos estudar sobre esse tema, os verdadeiros adoradores. Os irmãos perceberam nas músicas que nós cantamos uma temática de adoração, de nascermos para adorar a Deus, existimos para adorar o Senhor. Então todo culto convergindo para o tema da mensagem, os verdadeiros adoradores. Nós vamos voltar para o texto da mulher samaritana. Nós semana passada falamos sobre a água da vida, falamos sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana, e nós não tratamos nessa parte do diálogo de Jesus com aquela mulher, porque eu queria trazer a parte para uma nova mensagem. Então nós vamos ler o texto de João capítulo 4, versos de 20 a 24, uma pequena porção aí da palavra. Diz assim a Escritura: nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores. O que significa, em primeiro lugar, adoração? De uma maneira simples, nós poderíamos dizer que adoração é prestar honra a Deus, é reconhecer, dedicando a Ele louvor, gratidão, reconhecer a pessoa, a grandeza de Deus, é responder a quem Deus é e ao que Ele fez, faz e fará. Na teologia protestante, nós cremos que a maior finalidade do homem é adorar a Deus e se alegrar nele. A Bíblia diz que nós somos criados e salvos para o louvor da sua glória. A Bíblia Sagrada não deixa o homem sem resposta no que diz respeito: por que nós existimos? Por que nós estamos aqui? Por que você está vivo hoje? A palavra diz que nós existimos para a adoração do nosso Deus. O propósito, o sentido da nossa vida é existir para adorar o Senhor e se alegrar nesse relacionamento com o Criador. Nós vamos ver alguns pontos aí sobre adoração e sobre os verdadeiros adoradores. Em primeiro lugar, olhando para o texto, nós vamos pensar nesse tópico: existem adoradores e existem verdadeiros adoradores. Existem adoradores e verdadeiros adoradores. Todo homem no planeta e na história da humanidade é um adorador. Porque Deus, Ele nos criou para adoração. Deus nos fez para adorarmos a Ele. Deus colocou no nosso coração uma inclinação para louvarmos ao Senhor, o Criador. O homem, ele não tem uma opção para não ser um adorador. Ele é um adorador. A questão é quem ele decide adorar. Por causa do pecado, em decorrência da queda em Gênesis capítulo 3, a rebelião do homem em relação a Deus, o pecado entrou no mundo e corrompeu o coração do homem, inclusive essa inclinação do homem em adorar a Deus. Afetou a adoração do homem ao seu Criador. Tudo foi danificado pelo pecado. Por isso há pessoas hoje, depois de Gênesis capítulo 3, que adoram muitas coisas, mas não adoram o Deus verdadeiro, o Deus vivo. Nós podemos constatar essa verdade no fato de que nesse momento exato existem bilhões de pessoas espalhadas pelo mundo adorando alguma coisa. Existem pessoas agora sem saber, talvez, que estejam adorando o dinheiro, que estejam adorando algum bem material, que estejam adorando outras pessoas, que estejam adorando objetos,
ou elementos que mantêm essas pessoas numa espécie de vício. Todo viciado adora um Deus que o mantém escravizado naquele vício. Há pessoas que adoram o poder, há pessoas que adoram a natureza ou a criação, como o sol, a lua, as estrelas, as árvores, os ratos, as vacas, como na Índia, esses animais são adorados como deuses. Em Romanos capítulo 1, Paulo fala que por causa da queda, por causa do pecado, o ser humano passou a adorar a criatura ao invés do Criador. Tem gente que agora está adorando talvez um pedaço de madeira esculpida. Quem sabe outras pessoas adorando imagens moldadas de gesso, se prostrando diante delas e declarando palavras de adoração. Há pessoas, inclusive, hoje, adorando o próprio diabo, essa entidade maligna. Se você não sabe, mas existe, inclusive aqui em São Paulo, a igreja de Satanás. Existem os fiéis ali. Tem gente adorando duendes, gnomos, são os supersticiosos, são os místicos. Existem pessoas adorando a si mesmas nos altares de espelhos narcisísticos, louvando o seu próprio reflexo, adorando a estética. Existem pessoas adorando astros da música, do cinema, da TV, da internet, do YouTube, culto às celebridades. Existem pessoas que adoram personalidades políticas e colocam homens políticos como verdadeiros messias, como aqueles que são uma espécie de deuses que vão resolver todos os problemas da humanidade. Ou então ideologias políticas, como que se fossem a solução para a existência humana. Há aqueles que adoram também personalidades eclesiásticas, adoram bispos, pastores, papas e etc. Há pessoas adorando agora, nesse mesmo momento, deuses falsos criados pela imaginação humana, aqueles que adoram muitos deuses, os politeístas. E há os que adoram outras coisas, como por exemplo a carreira profissional. Enfim, há muitos adoradores nesse mundo. Tudo aquilo que temos como maior fonte de satisfação, o que mais nós amamos, aquilo que é mais importante, aquilo que mais nos move, o centro da nossa vida, o que atribui a nós sentido, é o nosso Deus. É um Deus para nós. A mulher samaritana, se você veio na semana passada, você lembra que existia algo que tomava o lugar de Deus na vida dela. Ela idolatrava relacionamentos com homens, um atrás do outro. Como se aquilo fosse dar sentido à vida dela e satisfazê-la plenamente. Tudo que confiamos no lugar de Deus é um ídolo no nosso coração. A samaritana confiava num Deus que não era o da Bíblia, o Deus verdadeiro. Ela confiava nos deuses da Samaria e, além disso, ela confiava que os homens fariam com que ela recebesse a verdadeira felicidade para a vida dela. Meus irmãos, todo homem, todo ser humano é um adorador, até mesmo ateu. Ele pode dizer que ele não adora a Deus, que ele não crê em Deus, mas ele adora algum tipo de Deus. Ele pode adorar uma carreira, ele pode adorar um relacionamento, ele pode colocar alguma coisa que vai fazer com que seja o centro da vida dele, e esse ateu, então, ele é um adorador de alguma coisa, sem ele perceber. Todo ser humano está adorando algo ou alguém nesse mesmo momento, mas Jesus diz que ele não procura os adoradores. Jesus diz que o Pai procura quem? Os verdadeiros adoradores. Existem adoradores de tudo quanto é coisa, mas existem os verdadeiros adoradores. Deus procura não adoradores, mas os verdadeiros adoradores.
Você é um adorador apenas? Ou você é um verdadeiro adorador? Será que Deus veio procurar nessa noite aqui a sua vida, a minha vida? Será que Ele encontrou aqui nessa noite verdadeiros adoradores? É isso que Ele procura. Em segundo lugar, Deus procura adoradores verdadeiros antes da própria adoração. Deus procura os adoradores verdadeiros, ou os verdadeiros adoradores, antes de procurar a adoração. Jesus é claro aí no que Ele disse para a mulher samaritana, de que Deus não está a priori procurando adoração, mas os adoradores verdadeiros que adorem a Deus em espírito e em verdade. Isso diz então para nós que, em primeiro lugar, Deus precisa e quer a minha vida, para depois aceitar e receber e se agradar da minha adoração. A adoração é produto do adorador, da minha vida. Deus primeiro me quer, para depois querer o que eu tenho a lhe oferecer, que é a adoração. Para Deus, o que vale primeiro é o adorador verdadeiro, antes daquilo que o adorador vai oferecer, que é a adoração. Eu entendo então que Deus, em primeiro lugar, Ele não busca adoração, mas os verdadeiros adoradores, o seu coração e o meu coração, a nossa vida. Até porque Deus, Ele não precisa de adoração. O nosso Deus, Ele é autoexistente, Ele é autossuficiente, Ele não precisa de nada além dEle. Deus, Ele não precisa da minha adoração para Ele se sentir melhor, para a glória dEle ser mantida. Não, independente de mim, se eu nunca existisse, Deus continuaria sendo Deus, sem a minha adoração. Deus também não precisa da nossa adoração necessariamente, porque Ele tem adoração perfeita e perene no seu trono de graça e glória. O profeta Isaías, no capítulo 6, tem a visão do trono de Deus. Existem seres celestiais ali que dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Num louvor perfeito. O apóstolo João, que escreveu esse evangelho no livro de Apocalipse, no capítulo 4, ele tem a mesma visão de Isaías. E ele vê a mesma coisa. Deus rodeado por serafins que dizem de dia e de noite, sem descansar, diz o texto: Santo, Santo, Santo é o Senhor, aquele que era, que é e que há de vir. Deus não precisa da minha adoração porque Ele é autossuficiente. E Deus não precisa da minha adoração porque Ele tem uma adoração já perfeita no céu. Para que Ele vai precisar necessariamente da minha adoração, de mim, que sou um pecador e sou alguém que vai certamente oferecer uma adoração imperfeita? Por isso que, antes da minha adoração, o que tem mais valor para Deus é a minha própria vida. O que Deus procura é a minha vida. São os verdadeiros adoradores. Para Deus, a adoração está diretamente ligada à vida do adorador. Lembra de Caim? Caim foi dar uma oferta de adoração a Deus e o Senhor rejeitou aquela oferta. Mas antes de Deus rejeitar a oferta de adoração de Caim, Deus rejeitou o próprio Caim. Deus disse para Caim: Caim, se você procedesse bem, eu teria recebido a sua oferta. Mas porque você está procedendo mal, eu rejeitei a sua adoração, a sua oferta. Então é aquela ideia de que, em primeiro lugar, é a minha vida diante de Deus. E depois vem o culto, a adoração. Eu costumo falar para os nossos músicos aqui que antes de afinar um instrumento musical para adorar a Deus, nós precisamos, a começar de mim, afinar a nossa vida diante de Deus. Culto sem conexão com a vida diária, entretenimento apenas. É muito bom, tem música boa,
é gostoso cantar, mas se o culto não tiver em conexão com a própria vida do adorador, é só um evento, mas não é adoração que Deus vai receber. O apóstolo Paulo, ele diz que o culto racional que Deus quer receber é aquele em que nós ofertamos o nosso corpo, a nossa vida, como uma oferta suave a Deus, como um sacrifício vivo, santo e agradável ao nosso Deus. Deus, ele procura então a nossa própria vida, os verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores são os salvos, porque não tem como Deus receber a minha adoração, se alegrar de mim, se antes eu não fui lavado pelo sangue de Jesus. E também aqueles que estão buscando uma vida de santificação. Não são perfeitos, mas têm buscado uma vida de santificação. Deus quer se agradar em primeiro lugar de nós. E às vezes isso tem uma implicação prática para nós num culto congregacional como esse. Pensando que Deus procura em primeiro lugar os adoradores verdadeiros antes da própria adoração, do que sai da nossa boca, da música, do que cantamos, do que oramos. Qual a implicação prática para nós, pensando na questão de um culto como esse congregacional? Se Deus, em primeiro lugar, Ele se interessa pela minha própria vida, muito mais do que eu vim fazer aqui, então, em primeiro lugar, eu deveria ter aquela atitude de, antes de começar o meu culto público a Deus, com os meus irmãos, eu deveria fazer uma análise da minha própria vida. Eu deveria me colocar diante do Senhor e dizer: Deus, que o Teu Santo Espírito venha e sonde a minha mente e o meu coração, e veja se há em mim algum caminho mau. E eu ali então pedir perdão para Deus, confessar os meus pecados, pedir a Deus: Deus me purifique, fazer que nem o publicano, quando Jesus ele disse que batia no peito e dizia: Jesus, ou Deus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, pecador. Nós deveríamos fazer isso. Estamos quebrantados antes na presença desse Deus. Mas às vezes nós chegamos no culto e da forma que nós chegamos nós já começamos a adorar. Não nos preparamos, não acertamos de repente a nossa vida com Deus. Só que esse texto está dizendo essa verdade. Em primeiro lugar, é a vida do adorador. Nós não somos perfeitos e somos pecadores. E se queremos adorar a Deus, antes de qualquer coisa, nós precisamos pedir a Deus: Deus, me purifique, me perdoe, que o meu culto seja agradável a Ti, que o Senhor primeiro se alegre da minha vida, me ajude a andar na Tua presença, uma vida agradável a Ti, e que tudo aquilo que eu for fazer, todo produto que sair da minha boca, que o Senhor venha se alegrar daquilo que sai da minha boca por causa da minha própria vida diante do Senhor. Agora nós vamos ver que a grande questão sobre adoração não é onde se adora, mas a quem se adora e como se adora. Nós vamos ver que Deus ele procura adoradores verdadeiros que o adorem em espírito. Existem adoradores e verdadeiros adoradores. Deus procura os verdadeiros adoradores antes da adoração. Então não adianta só cantar, só trazer adoração. É preciso vida conectada com a adoração. E a adoração que Deus procura, os adoradores que Ele quer que o adorem, Ele quer que o adorem em espírito em primeiro lugar. E o que significa adorar a Deus em espírito? Espírito aí se refere não ao Espírito Santo necessariamente. Espírito aí é o E minúsculo, significa o espírito humano. O nosso ser interior. Adorar em espírito significa o nosso ser interior prestando adoração a Deus. Isso tem algumas implicações para nós. Adorar em espírito significa adorar, ou adoração é algo espiritual.
Adorar em espírito significa que a adoração é algo espiritual. Ou seja, deve fluir de dentro para fora, do interior do homem para o trono de Deus. Para se adorar em espírito é necessário nascer de novo, nascer do alto, passar pela regeneração. Por quê? Porque o homem que não nasceu de novo, que não tem um novo nascimento, que não foi salvo, ainda está morto nos seus delitos e pecados, não responde a Deus, está morto espiritualmente. Não pode adorar espiritualmente a Deus porque o seu espírito ainda está falecido. Precisa primeiro sofrer uma ressurreição espiritual dentro de si. Deus precisa operar antes o milagre da regeneração, da salvação, trazer um novo coração, uma nova vida, nos ligar a Ele. Adoração é para quem é nascido do Espírito, é para quem é nascido de novo, é para quem é salvo, é para quem é crente em Jesus Cristo. Somente o salvo é capaz de prestar uma verdadeira adoração e uma adoração espiritual, porque o salvo é que tem o espírito vivificado, vivo diante desse Deus verdadeiro. O ímpio ou aquele que ainda não nasceu de novo, ele pode cantar, mas ele não adora espiritualmente, porque só tem relação espiritual com Deus aquele que foi salvo e regenerado, tem vida com Deus. Adorar em espírito significa que a adoração é algo espiritual, e só aquele que é espiritual, que nasceu de novo, pode adorar a esse Deus. Adoração em espírito significa que o lugar, o dia, a forma, não é mais ou não é o mais importante na adoração. A questão na adoração espiritual, na adoração em espírito, é que a questão de que o lugar não importa muito, a hora não importa tanto, o dia também não, a roupa, a música. A adoração, ela não é uma atividade necessariamente externa, mas ela é algo que vem do interior, do nosso espírito. A adoração autêntica é uma função do coração, do ser interior do homem. Não se trata de rituais e costumes, de atmosferas, locais especiais ou coisas exteriores. O mais importante na adoração é que ela seja espiritual. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Não existe lugares sagrados. O que existe é um coração que se torna um altar para adorar a Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo, a nossa própria vida. Não que esse lugar não seja importante, mas não é o mais importante. Não é o lugar que define a adoração, mas é quem está aqui, a forma que está adorando é que define a adoração. É adorar a Deus de uma maneira espiritual, é isso que importa. Adorar em espírito significa que não devemos adorar imagens. A Bíblia é clara nisso em Êxodo capítulo 20, nos 10 mandamentos, quando diz: não terás outros deuses diante de mim, e não farás para ti imagens de escultura, e nem se prostrarão diante dessas imagens, prestando a elas culto, porque eu, Senhor, sou Deus zeloso. Adoração que Deus se agrada, os verdadeiros adoradores adoram espiritualmente, eles não precisam de objetos materiais, até porque Deus é espírito, Deus não é um objeto, Deus não tem forma, Deus não tem corpo. Nós não podemos fazer um objeto e dizer isso é Deus, porque Deus não tem corpo. Jesus disse: Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito, espiritualmente. Se eu faço uma imagem e digo isso aqui é Deus, eu me curvo, eu estou ofendendo a Deus. Deus não tem forma, Deus não tem corpo. Deus é espírito onipresente, eterno. Uma forma, um corpo, fica limitado no tempo e no espaço. Ele só pode estar num lugar ao mesmo tempo. E ele sofre deteriorização com o passar do tempo.
Deus é espírito, Deus não tem corpo, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, Ele é eterno. Quando eu faço uma imagem, chamo aquilo de Deus, eu estou diminuindo a pessoa de Deus e ofendendo a esse Deus. Adoração é espiritual. Eu adoro um Deus que é espírito, com o meu espírito ligado a Ele. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. O que significa adorar em verdade agora? Adorar em verdade, em primeiro lugar, significa conhecer a Deus de verdade e adorar o Deus verdadeiro, conhecê-lo e adorá-lo verdadeiramente. Não dá para adorar uma mentira, alguém que não é Deus. A verdadeira adoração é o verdadeiro Deus, é ao Deus verdadeiro. É preciso conhecer então esse Deus. Não apenas ouvir dizer, mas conhecer verdadeiramente esse Deus. Não dá para você adorar verdadeiramente a Deus se você não conhece a Deus de verdade. Não faz sentido cantar, dizer Deus é amor, se eu não conheço esse Deus de amor. Cantar Deus é santo e eu não conheço esse Deus santo. Se não for uma verdade na minha vida, não vai existir adorar em verdade, se eu não conheço a Deus verdadeiramente. A Bíblia diz que existem duas formas de nós conhecermos a Deus verdadeiramente. Pelo menos essas duas, na revelação especial de Deus, que é através de Jesus. João capítulo 1, versículo 18, a Bíblia diz que ninguém nunca viu a Deus, mas o Filho unigênito de Deus veio revelar o Pai. É através de Jesus que nós conhecemos quem é Deus. Jesus diz, quem vê a mim, vê o Pai. Então, se você quer conhecer a Deus e adorá-lo de verdade e em verdade, você precisa conhecer a Cristo. E você precisa conhecer quem é Jesus, a obra dele, e crer nele. Não há outra maneira de você conhecer a Deus se você não conhecer o Filho de Deus. E nós podemos ver aí também, nas Escrituras, que uma outra forma de você conhecer a Deus é através da Escritura, através da palavra do Senhor. Deus se revela por meio da sua palavra. E aí nós precisamos ler, nós precisamos estudar, nós precisamos meditar nas Escrituras Sagradas, porque Deus se revela através da sua palavra inspirada. Você tem procurado estudar a palavra, conhecer a Deus pelas Escrituras? Você tem procurado investir tempo diário nisso, para conhecer esse Deus de verdade? Não há como adorar em verdade se eu não conheço Deus de verdade, ou Deus da verdade. Quanto mais eu conheço a palavra, mais eu conheço a Deus verdadeiramente. Se eu quero adorar o Senhor, nós devemos então conhecer a Cristo e conhecer a palavra. A palavra diz como nosso Deus é. Em João capítulo 17, a Bíblia diz que nós vamos passar a eternidade toda conhecendo esse Deus verdadeiro. Jesus diz que a vida eterna é esta, que conheçam o Pai a quem me enviou e a mim. Às vezes nós pensamos que na eternidade nós vamos ficar ali só tocando harpa, mas esse é um equívoco. Nós vamos sim louvar a Deus, cantar, adorar, mas nós vamos conhecer por toda a eternidade esse Deus imensurável. Deus é tão grande, Deus é tão infinito, que nós vamos passar a eternidade toda conhecendo a Ele. Mas isso já começa agora, quando você abre a Escritura e encontra esse Deus nas páginas da palavra do Senhor e o conhece. E através de Jesus, você conhece a pessoa do nosso Deus. Quando você conhece esse Deus verdadeiro pela palavra e através de Jesus, então você adora em verdade, você adora o verdadeiro Deus, que é apresentado nas Escrituras. Não existem outros deuses. A Bíblia diz que existe apenas um Deus verdadeiro.
e que você deve adorar em verdade. Adorar em verdade significa que a adoração precisa ser bíblica. Adoração precisa ter base nas Escrituras. A palavra de Deus é a verdade. Pilatos perguntou para Jesus o que é a verdade. Só que Jesus, num capítulo antes, ele já tinha respondido dizendo que a palavra do Senhor é a verdade. A adoração, se eu quero adorar a Deus em verdade, essa adoração ela precisa ser bíblica. Isso tem para nós uma implicação prática para as questões do culto. As músicas que nós cantamos, as letras dessas músicas, elas não podem ser heréticas, elas precisam ser bíblicas, ou elas precisam estar alinhadas com as Escrituras Sagradas, porque senão nós não vamos estar adorando em verdade, porque a verdade não é a base do que nós cantamos. Hoje em dia tem tanta aberração, tanta letra, que as pessoas estão cantando, pensando que estão falando para Deus e adorando a Deus, mas aquelas letras não têm nada a ver com a palavra do Senhor. Muitas vezes letras contrárias à Bíblia. E às vezes tem muito crente pensando que porque aquela música foi classificada como música gospel ou evangélica, que está tudo bem, aquilo já é uma adoração pelo simples fato de que os homens a classificaram como do segmento evangélico. Porém, se for um cantor gospel evangélico que fizer uma letra não bíblica, aquilo não é adoração em verdade, não é agradável a Deus, você não estará adorando em verdade. Nós precisamos cantar músicas que expressam verdades bíblicas. Isso é adorar em verdade. A melodia de uma música pode ser bonita, causar arrepios na congregação, mas se não for bíblica, não é verdadeira adoração. Não podemos adorar em verdade. A verdade, ela se encontra então na palavra do Senhor. Adoração em verdade significa que a adoração precisa ser sincera. Sincera. Ou seja, não pode ser uma adoração hipócrita, teatral, cheia de performances exteriores, farisaica, encenação. Não adianta se contorcer parecendo estar tendo cólicas diante de Deus. É preciso ser sincero em tudo que nós formos fazer. Gritar glória a Deus, se não for verdadeiro, se não for sincero, se for só fruto de um coração vaidoso, que quer se aparecer aos irmãos da igreja, para dizer que é espiritual, não vale de nada, no sentido de ser uma adoração em verdade, se não for sincero. Eu fui numa igreja uma vez que a turma estava dando glória a Deus para tudo. E é bom o povo dar glória a Deus, é gostoso, faz parte do culto. Deus precisa, Deus merece, não que Ele precisa, Ele merece ser honrado. Ele é digno de ser glorificado. Mas ali o pastor falava e tinha muita gente dando glória a Deus e não tinha conexão muito aquele glória a Deus com o que estava sendo falado. Então dava a entender que aquilo não era algo sincero, era o piloto automático. Vamos ligar o botão do glória a Deus agora, vamos deixar rolar. E o pastor falava lá, era glória a Deus aqui, ali, e não tinha nexo com o que o pastor estava falando. Até o momento em que o pastor começou a falar, quem não tem a Jesus Cristo como Salvador, vai para o inferno. E o pessoal, glória a Deus. E não tinha conexão, não tem nexo. Dizer glória a Deus depois de uma frase dessa. A frase mais apropriada para quem está prestando atenção no culto, para quem está ali compenetrado, está de uma forma sincera, seria o quê? Misericórdia, Senhor. Misericórdia. Mas às vezes a gente vem no piloto automático, é mecânico, a gente se acostuma com as coisas espirituais.
E às vezes nós não prestamos atenção, nós vamos representando, nós vamos fazendo tudo meio que no impulso, no embalo, sem que aquilo represente algo sincero em nós. E adorar em verdade significa ser sincero em tudo que nós vamos fazer. Cantar, levantar a mão, bater palmas, orar, tudo com sinceridade diante do Senhor. O profeta Isaías um dia foi usado por Deus, que deu uma palavra ao povo dizendo o seguinte: esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, adoração de boca, mas o coração está longe, não é sincero. O adorador, ele precisa entender que se Deus não for honrado no culto de uma maneira sincera, é tudo perda de tempo. Não é inteligente, meus irmãos, já perceberam? Não é inteligente eu estar numa noite como essa, num culto como esse, e não prestar uma adoração sincera, porque não vai aproveitar de nada no que diz respeito à adoração. Vai ser perda de tempo. Porque Deus, ele recebe a adoração em verdade, sincera. Não adianta eu estar aqui por obrigação, querendo ir embora logo, é muito pesado, para vir é um sacrifício, eu estou aqui num canto, é tudo arrastado, eu saio toda hora, me incomoda, eu não tenho prazer, eu não tenho alegria, não é sincero, é perda de tempo. Cumprir tabela, o que vão falar de mim? Meus irmãos, que nós não sejamos assim. Deus, ele quer e ele procura adoradores que o adorem em verdade, de uma maneira sincera. O profeta Malaquias, lá no seu livro, ele narra sobre os sacerdotes daquela época que não honravam a Deus com sinceridade. Eles tinham banalizado o culto ao Senhor. Eles desprezavam o culto a Deus, a adoração a Deus. Eles não ofereciam mais o melhor deles. Era tudo no piloto automático, era farisaísmo, era tudo teatro. Eles dedicavam inclusive a pior oferta a Deus, pior ovelha. Eles não tinham uma postura reverente, respeitosa no culto a Deus. Eles estavam ali mecanicamente, friamente, diante de Deus. Sabe o que Deus fez? Sabe o que Deus falou através do profeta Malaquias aos sacerdotes dele? Que levavam o culto relaxadamente, sem ser algo sincero, de coração. Deus falou assim através do profeta Malaquias: fala para os sacerdotes apagarem o fogo do altar, fecha a porta e vão embora, vai. Porque assim eu não quero. É melhor até para eles que eles não perdem tempo. Meus irmãos, Deus precisa ser o centro do nosso culto e que seja um culto sincero a Deus, não no piloto automático, mas o exercício constante, e nós precisamos fazer isso. Eu sou crente salvo em Cristo Jesus, pela graça de Deus, já há algum tempo, e a gente se acostuma a vir na igreja, com culto. Eu como pastor, a gente está em culto o tempo todo, e é um exercício que eu tenho que fazer e você também, de você sempre lembrar o que você está fazendo aqui, o que nós estamos fazendo aqui, para quem nós estamos fazendo. Porque senão é só teatro, é só representação, é algo vazio. Meus irmãos, que nós possamos realmente adorar em verdade, de uma maneira sincera. E eu quero terminar trazendo algumas últimas implicações aqui para nós, de adorarmos a Deus em espírito e em verdade. A mulher samaritana que estava ali junto ao poço, quando Jesus foi ali buscar água, e para quem essas palavras foram ditas, aí em João capítulo 4,
ela conhecia pelo menos 2 métodos de adoração. A mulher samaritana, ela conhecia o método samaritano de adorar a Deus, ela era samaritana, e o método judaico, dos judeus. Mas Jesus mostrou para ela que o único método que Deus aceita é o método que Deus decidiu escolher, o método que Deus determinou, a forma de Deus. O estilo samaritano de culto, de adoração, se apoiava na ignorância. Ou seja, os samaritanos não tinham conhecimento de Deus, ou tinham conhecimento limitado de Deus, porque inclusive os samaritanos rejeitavam o Antigo Testamento como palavra de Deus. Os samaritanos acreditavam apenas nos 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, ou o chamado aqui para nós de Pentateuco. Mas os samaritanos rejeitavam todos os outros livros da Bíblia. Então os samaritanos não tinham conhecimento, porque rejeitavam a verdade, eles não tinham conhecimento da verdade. A adoração da samaritana, ela podia ser cheia de entusiasmo, tinha espírito, algo interior, mas não tinha verdade. Por isso Jesus disse para ela o seguinte: vocês samaritanos, vocês adoram aquele que vocês não conhecem. Vocês não conhecem a Deus, vocês estão adorando. Vocês têm adoração, vocês têm aí entusiasmo, mas não têm verdade. O estilo judaico que ela conhecia também era o contrário do estilo samaritano. Os judeus, eles conheciam o Antigo Testamento e reconheciam o Antigo Testamento como palavra de Deus, como verdade. Eles tinham um entendimento profundo da verdade. Porém, a maioria dos judeus era uma maioria hipócrita, falsa, fria, sem entusiasmo, sem espírito sincero no culto a Deus. A adoração que acontecia no Monte Gerizim, lá em Samaria, onde a mulher samaritana vivia, era uma heresia, era uma mentira, porque não tinha verdade, mas cheia de empolgação de oba-oba. A adoração em Jerusalém, que era a adoração dos judeus, lembra que Jesus está falando, olha, a mulher samaritana falou: onde eu vou adorar? Nesse Monte Gerizim ou lá em Jerusalém, onde tinha o templo, onde os judeus adoravam? Lá em Jerusalém tinha o templo e tinha a verdade, mas a adoração era algo morta, era estéril, não tinha sinceridade, era hipocrisia. E sinceridade e entusiasmo são importantes na adoração. Nós temos esses 2 extremos hoje, nas igrejas e na nossa própria igreja talvez. Com certeza nós temos 2 grupos que se reúnem para adorar a Deus. O grupo meio samaritano, que o importante é o espírito, é o entusiasmo, é a empolgação, é o oba-oba. Mas a verdade não é importante. Então adoram quem não conhece. Mas tem o grupo que conhece a palavra, que se aprofundou, teologia, cavou, conhece a verdade, mas está fria. A pessoa está fria, não responde, não participa do culto verdadeiramente, não canta. Está meio que de uma maneira irreverente no culto, meio desleixadamente, relaxadamente. Conhece a verdade, mas não está adorando em espírito, de uma maneira interior, sincera, verdadeira. Nós precisamos ter equilíbrio. Nem só empolgação sem verdade, só empolgação, arrepio, oba-oba, levantar a mão, dançar. Não esse extremo sozinho, porém também não o outro extremo sozinho. Mas nós precisamos equilibrar nossa adoração em espírito e em verdade. A verdade é importante, tanto quanto a adoração sincera, em espírito, a empolgação, o entusiasmo na presença do grande Deus, na presença do Pai. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai
em espírito e em verdade. São esses adoradores que o nosso Deus procura. E a pergunta final é: Deus encontrou aqui, nessa noite, os verdadeiros adoradores dele? Que Ele encontre nessa noite, que Ele encontre a cada dia na nossa vida verdadeiros adoradores que adorem a Ele somente e o adorem em espírito e em verdade. Feche os seus olhos.